livro dos Salmos 73. O livro de Salmos, ele é dividido em 4 livros, não sei se você sabe, são 4 livros, por isso que falamos Salmos, porque eles são 4 livros. Então, este aqui, o Salmo de número 73, é aquele que inaugura, que inicia o 3º livro do Saltério. É um salmo de Asaf. Os 10 primeiros salmos do livro 3, do 73 ao 83, eles são salmos de Asaf. E nós vamos aqui então começar hoje a meditar neste 2º salmo de Asaf, porque o primeiro foi o Salmo 50. Salmo 73, os irmãos encontraram? Amém? Eu vou ler o salmo inteiro, são 28 versículos, mas nós vamos meditar nos 16 primeiros. Salmo de número 73 diz assim a palavra do Senhor: de fato, ou com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles, os perversos, não há preocupações. O seu corpo é sadio, é inédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos deles saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam, ou seja, zombam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos, e diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração, e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí eu teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir sobre isto, e para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que eu entrei no teu santuário, meu Deus, e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios, e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho que se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional à tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela tua mão direita, pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro que eu me compraza ou que eu deseje mais na terra. Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti são os que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus eu ponho o meu refúgio para proclamar todos os teus feitos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, que salmo que Asaf aqui escreve. Asaf, esse levita, um adorador, ele começa
a questionar, refletir sobre a realidade da vida. E ele chega a algumas conclusões aqui. Uma delas é que a vida é dura, cheia de desigualdades e perigosa. Nós mesmos sabemos disso. A vida é dura. Ela às vezes se torna até mais dura. Em alguns momentos ela é mais tranquila, mas ela não deixa de ser uma vida dura, perigosa. Estamos vivendo dias violentos, vivendo dias de banalização da vida humana. A vida humana não tem mais valor, se mata por um celular, se mata por nada. A gente, ao olhar, por exemplo, a igreja e refletir na situação dos ladrões que aqui entraram, por exemplo, na segunda vez que aqui entraram, eles roubaram peças de bronze, roubaram registro, e para quê? Para comprar drogas. Olha a situação em que a humanidade chega. Nós vemos que uma porção de crack, de drogas, eu não sei nem como vende isso, louvado seja o nome do Senhor, nunca fui usuário de drogas, que custa uma banalidade, e é assim que se pesa para uma pessoa que está presa aos vícios, o valor de uma vida humana. A vida é complicada, ela se tornou, vamos dizer assim, complicada. Quando ela se tornou complicada? Lá no Éden, quando o homem decidiu que viveria afastado de Deus, e aí a vida, ela se tornou difícil. Deus, Ele nos criou para uma vida abençoada, mas o pecado entrou no homem, e por causa de um homem, o pecado entrou em toda a humanidade, diz Paulo aos Romanos. Aqui Asaf, ele nessas suas conclusões, nos seus questionamentos, ele diz aqui que quase que ele desvia da fé. Ele mesmo aqui disse, quase me resvalaram os pés, né? Quase faltou pouco para que eu desviasse os meus passos. E ele diz aqui o porquê, porque ele coloca os olhos na sociedade, e ele coloca os olhos na igreja também, e ele faz uma comparação com duas coisas que são incomparáveis. Ele faz uma comparação com o império das trevas, que é a sociedade sem Deus, e compara com o reino de Deus, que é o ser humano em Deus. Não tem como comparar isso. Mas as pessoas sem Deus, e mesmo os cristãos que estão com Deus, quando eles começam a ficar fracos na fé, começam a comparar coisas que são incomparáveis. E Asaf, ele diz aqui, eu quase desviei, porque eu comecei a ver o estilo de vida dos perversos. Eu comecei a invejar a vida deles, dos ímpios, dos pecadores. Nós aqui, ele dizendo, eu aqui como um cristão, estou passando um perrengue danado. Estou passando uma situação difícil. Mas olha aí os perversos, carrão, está gordo, tem dinheiro no banco, né? E assim vai. Mas ele estava comparando coisas que não se comparam. Abacuque, que foi um profeta, que viveu na época do profeta Jeremias, eles eram contemporâneos. Abacuque, ele fez o mesmo questionamento. O povo de Deus estava numa situação muito complicada, e Deus havia falado para Jeremias, que a Babilônia ia destruir Israel. E aí ele começa a questionar Deus,
E Deus traz respostas. Deus, Ele é um Deus de muitas respostas. E as respostas que Deus traz para a gente é a seguinte: a realidade da vida é muito pesada. E nós precisamos enfrentar a realidade da vida. E nós fomos criados para enfrentar as dificuldades. Mas tem uma coisa, que é aí que está a grande diferença entre o reino de Deus e o império das trevas, entre os cristãos e os perversos. Jesus Cristo disse assim: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. E Ele falou isso para a igreja. Os perversos não têm Deus, os perversos estão à sua sorte, mas nós temos Deus. Deus não nos criou para vivermos sozinhos, Deus nos criou para vivermos junto com Ele. E quando então Asaf, ele começa a refletir como um ímpio, ele chega a uma conclusão rápida, no versículo número 16, e ele fala assim: em só refletir para compreender isso, eu achei essa tarefa muito pesada para mim. Sabe, queridos, em só refletir de uma maneira errada, é muito pesado. O apóstolo Paulo, falando aos coríntios, ele diz assim: nós, quando entregamos a nossa vida ao Senhor, nós passamos a ter a mente de Cristo. Nosso processo de pensamento, ele se modifica, porque os nossos valores se modificam. Quando nós nos tornamos cristãos, entenda que nós não mudamos de religião, nós voltamos para Deus. Há uma grande diferença entre mudar de religião e voltar para Deus. Deus criou o ser humano para ter um relacionamento com Ele. Nós fomos criados iguais a Ele, não em poder, mas em moral, em caráter. Lá em Gênesis 1 diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Deus nos criou para estarmos com Ele. E Deus, Ele não é um Deus de proibições, Ele é um Deus de liberdades. A palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus não está tirando nada de nós quando nós voltamos a Ele, muito pelo contrário, Ele está dando. Quando lá no Éden, Ele disse assim: olha, o jardim todo está na presença de vocês, desfrutem do jardim. Só uma coisa, não comam só daquela árvore que ali está, porque do dia em que comeres da árvore do conhecimento do bem e do mal, morrerão, ou seja, vocês estarão afastados de mim. Ele não proibiu nada. Se a gente for fazer uma comparação com todo o jardim que Deus deu para o homem desfrutar, Ele só pediu, ordenou, para que não comesse de uma árvore. De uma árvore. Então Ele não é um Deus tirano, Ele é um Deus bom. Porque Ele estava protegendo o ser humano de algo que é muito complicado. Do quê? Desta vida dura que nós vivemos. E por que a humanidade caiu? Porque os homens tiraram os seus olhos do jardim e colocaram na árvore. É exatamente aqui o que Asaf está dizendo. Ele diz assim: olha, quanto a mim, no versículo 2 e 3, porém quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver, ao colocar os olhos na vida dos perversos.
Nós precisamos tomar muito cuidado no que nossos olhos estão sendo colocados. A vida é muito dura, queridos. A realidade é complicada. Mas nós não podemos pensar que Deus nos criou e nos largou a nossa sorte. Isaías disse: Deus está perto. Procure-o enquanto ele está perto, enquanto pode ser achado. Deus é um Deus de perto. Deus é um Deus de perto. João 14, 16 a 18 diz assim: Jesus falando, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ele é o Espírito da verdade, que o mundo, essa sociedade aí, não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vocês, Jesus está dizendo, povo de Deus, meu povo, vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês, e Ele está em vocês. Eu vou, mas eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Que promessa maravilhosa! É uma promessa tremenda, mas o grande problema é que o homem quer olhar o que não deve, e o que não pode. Deus dá muito mais do que o que pede para não fazer. Nós precisamos tomar cuidado naquilo que os nossos olhos estão olhando. Se nós tirarmos os olhos de Cristo, certamente nós cairemos. Aqui Asaf, um adorador, ele era aquele que dirigia o louvor no templo do Senhor. E ele começou a olhar para a prosperidade dos perversos. Sabe, meus irmãos, quando nós olhamos, por exemplo, para alguns governantes deste país, antes de conhecermos eles, nós poderíamos até pensar que são pessoas capazes, que são pessoas honestas. Aí a gente olha essa bandalheira que está aí, e a gente pega, por exemplo, o ex-governador do Rio de Janeiro, que não vale nem a pena falar o nome de um ser deste, um quadrilheiro, que roubou e deixou a população daquele estado, naquela situação, os hospitais em penúria, hospitais estes que foram construídos com o dinheiro da população. Quando nós olhamos os presidentes anteriores dessa nação, que são pagos com o dinheiro dos nossos impostos, nós olhamos para homens como estes, e não achamos eles capazes, nós achamos eles nojentos. É isso que nós queremos para nós? Sermos iguais a eles? Não. O que nós queremos para nós? Sermos iguais a Cristo. Por isso que o autor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 12, ele diz assim: portanto, também nós, ou seja, nós igreja, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, e deste pecado que nos envolve. Então nos livremos disso, e corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta. Que corrida é essa? Que carreira é essa? A carreira cristã. O apóstolo Paulo, ele diz lá no fim da vida dele, ele diz assim: completei a carreira, guardei a fé, completei a carreira. Ou seja, ele diz assim: venci. Mas a gente tem que entender que Paulo passou por cadeias, passou por humilhações, Paulo passou por varadas, foi torturado, mas ele diz: completei a carreira, porque ele diz assim: porque eu sei em quem tenho crido.
Eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Nós precisamos saber em quem nós temos crido. Continuando aqui em Hebreus, ele diz assim: façamos tudo isso e corramos essa corrida que nos é proposta, tendo os nossos olhos fitos em Jesus, porque este Jesus, ele é tanto o autor quanto o consumador da nossa fé. Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, ele suportou a cruz. Pela alegria que lhe foi proposta, ele suportou a cruz. Por que que Jesus suportou a cruz? Ofereceram dinheiro para ele? Ofereceram um carrão para ele? Ofereceram para ele um governo de um estado? Ser rei de uma nação terrena? Não, não. Mas ele foi para a cruz. O que que ofereceram para Jesus? A presença do Pai. E isso tem que ter valor para nós. Então, mudar de religião não é o que Deus tem proposto para nós. Deus tem proposto para nós voltar para Ele. Porque se esta é a nossa alegria, nós vamos suportar a nossa cruz. Se esta é a nossa alegria, nós vamos suportar esta vida complicada, esta vida difícil. Porque quando os discípulos, os apóstolos, que Jesus começa a falar para eles que seria morto, eles começam a se entristecer. E Jesus, ele começa a falar exatamente isso: vocês não vão ficar sozinhos, eu vou estar com vocês. Vocês creem em Deus? Creiam em mim, porque eu fui enviado pelo Pai. Creiam, creiam, creiam. Por isso que a palavra diz: aquele que perseverar até o final, no quê? Na fé, será salvo. Deus propôs estar com ele, então Jesus suportou a cruz. Tem muito cristão que não suporta um apertinho na vida. Tem muito cristão que não suporta nada. Por quê? Porque a fé é pequena. Sabe, queridos, está aqui descrita, revelada, uma fórmula matemática da vida. Qual é o tamanho da sua fé? Será também o tamanho da sua resiliência. Resiliência é suportar as dores, suportar as dificuldades. O tamanho da fé está diretamente proporcional ao tamanho da nossa resiliência, da nossa perseverança. Eu nunca tive tanta certeza de que a igreja é doce, como eu tenho hoje. A igreja é doce, ela não é amarga. Ela deveria ser amarga. Pastor, endoidou. Não endoidei não. Sabe por quê? Nós não fomos chamados para ser açúcar. Nós fomos chamados para ser sal. Sal da terra. Sal é amargo. Já ouviu aquela expressão, os crentes são de açúcar? Por quê? É só molhar e ele derrete. A igreja, espiritualmente falando, ela tem que ser sal e não açúcar. É lógico que temos que ser doces no trato, não tenha dúvida. Mas nós não podemos ser doces, que se dissolve com facilidade na fé, no objetivo. Nós precisamos continuar salgando a terra, porque a palavra de Deus diz: se o sal vier perder o seu sabor, para que ele serve? Para que ele serve? Para nada. Onde estão os nossos olhos, querido? Asaf está falando sobre isso. Aonde estão os nossos olhos, segundo a fé? Então, meus irmãos, o que permitirá que nós não caiamos
e garantirá a nossa vitória é a nossa fé em Jesus Cristo. E olha, Asaf começou esse salmo aqui com uma declaração de fé. Ele começou, antes de falar de tudo que ele estava refletindo ou passando, ele começou assim: com efeito, ou de fato, ou com certeza, Deus é bom para com o seu povo. Deus é bom para os que são de coração limpo. Quer viver a bondade de Deus? Tenha o coração limpo. A palavra do Senhor, num outro salmo, diz assim: quem habitará no santo monte do Senhor? Aqueles que têm o coração limpo, puro e as mãos limpas. De fato, Deus é bom para com o seu povo, para com aqueles que estão no meio do seu povo, que têm o coração limpo. Queridos, a vida é difícil, a realidade é dura, é uma certeza isso, mas uma certeza maior do que essa, é de que Jesus Cristo quer estar conosco, e Ele quer nos ajudar. Ele disse: queridos, no mundo, vocês vão passar por muitas aflições, mas não desanimem, eu venci o mundo. Por que Ele venceu o mundo? Porque Ele entendeu o que lhe estava proposto. Ele venceu o mundo na cruz, porque Ele entendeu o que Deus propunha para Ele. Queridos, Deus não propõe para a gente dinheiro, não faz parte da proposta de Deus. Deus não faz parte da proposta de Deus sucesso. Não faz parte da proposta de Deus poderes, a não ser poder para vencer o pecado. Mas faz parte da proposta de Deus a eternidade. A eternidade. Sabe, queridos, eu tenho uma profunda compaixão pelas pessoas que pensam em suicídio e as pessoas que se suicidam. Eu tenho extrema compaixão por essas pessoas. Sabe por quê? Porque elas chegaram a uma conclusão de que elas não conseguem mais viver em meio a isso que está aí, e tiram a sua vida. E a minha compaixão está, sabe no quê? Nós poderíamos ter sido sal para essa vida e ter falado: você está correto, a vida é insuportável sem Cristo. Só faltou isso, sem Cristo. E eu quero falar uma coisa para você que está aqui essa manhã: se você tirar os teus olhos de Jesus, você vai cair. Se você tirar a sua vida de Jesus, você vai para o inferno. E eu também. Nós precisamos entender o que Deus quer conosco. Deus não quer sacrifícios. A palavra de Deus diz: melhor é obedecer do que sacrificar. Ele só quer obediência. E a obediência a quê? A coisas boas. Coisas boas. Sabe, irmãos, como é interessante a paternidade e a maternidade. Porque quando nós nos tornamos pais, nós começamos a entender algumas coisas que antes eram impossíveis para entender, né? Me lembro quando criança, jovenzinho, adolescente, aquela rebeldia, né? Quanto aos pais. Nunca fui um alcoólatra, nunca fui um drogado. Fui um pecador. Quando eu digo rebeldia, é aquele negócio assim: ah, meu pai não sabe o que está falando. Minha mãe não sabe o que está falando. Aí quando a gente se torna pai, a gente entende que eles sabiam muito bem o que eles estavam falando. E a gente faz isso com os nossos filhos. Por quê? Porque nós os amamos.
E a gente acaba vendo nós neles, na rebeldia deles. Mas nós precisamos conhecer o Pai para entender a vida. Nós precisamos saber o que é ser pai e quem é o Pai, para nós entendermos a vida. Por isso que a Bíblia diz, quando conhecemos a verdade, e a verdade é Jesus Cristo, Ele diz, eu sou a verdade, você vai ser liberto. Liberto do quê? Liberto desses pensamentos que são errados, de conceitos que não são verdadeiros. O que os governos querem, o que o inferno quer, é que nós pensemos errado, mas o que Deus quer é que nós pensemos o que é certo, o que é correto, o que é bom, o que é perfeito. Mas para isso nós precisamos estar nele, e se nós não estivermos nele, nós somos iguais aos mais corruptos seres humanos que existem na terra. O que nos faz diferentes não é o dinheiro que temos no banco, não é o carro que nós dirigimos. O que nos faz diferentes é a relação com Deus, é o Deus que nós temos, é o Salvador que nós vivemos. O que nos faz diferentes é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nós precisamos corar de vergonha, nós precisamos reconhecer que nós somos rebeldes, reconhecer como Asaf, que estamos olhando o que não deveríamos olhar, estamos olhando a grama do vizinho, estamos olhando tudo que é dos outros, mas os nossos olhos deveriam estar no Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Deus colocou em nosso coração o anseio pela eternidade, pelo céu, mas os homens querem olhar a terra. Pastores corruptos querem fazer uma igreja terrena. A igreja, ela não é da terra, ela é do céu. Nós não somos cidadãos da terra, nós somos cidadãos celestiais, diz a palavra de Deus. Nós precisamos viver como os notáveis de Deus na terra, como a palavra do Senhor diz. Essa manhã, Deus te trouxe aqui para falar para você, querido, a minha proposta é andar contigo. O que você quer da sua vida? Vamos nos colocar em pé? O Senhor fez uma pergunta para você essa manhã. Ele quer andar com você. O que você quer da vida? O que você quer da vida? Eu quero começar fazendo uma pergunta essa manhã. Aqueles que estão fracos na fé, não há vergonha alguma em assumir que se está fraco na fé. Asaf fez isso. A vergonha é prosseguir vivendo assim. Eu quero começar hoje perguntando para você, querido, você que está fraco na fé, você que talvez já tenha até parado de andar nos caminhos do Senhor, eu queria perguntar para você hoje, você não quer voltar aos braços do Pai? Você não quer voltar aos pés da cruz, ao Senhor Jesus? E essa manhã, querido, eu queria fazer essa proposta para você. Quem gostaria nessa manhã de voltar para os braços do Pai? Levanta a sua mão. Deus te abençoe. Pode levantar. Deus te abençoe, querida. Mais alguém? Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, minha filha. Mais alguém quer voltar para os braços do Pai? Levanta a sua mão. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, meu querido. Deus te abençoe, minha filha. E essa manhã aqui, alguém quer entregar sua vida para Jesus? Alguém que nunca entregou sua vida para Jesus, nunca reconheceu Jesus como seu Salvador, aquele que morreu na cruz para pagar o seu pecado. Por acaso, alguém aqui nessa manhã querendo entregar a vida para Jesus? Levanta sua mão. Tem alguém aqui querendo entregar a vida para Jesus? Se você quer entregar sua vida para Jesus, não tenha medo, não tenha vergonha. Você viu, é só um aceno. Alguém quer entregar a vida para Jesus?
Ok, muito bem. Eu quero orar nessa manhã, queridos. Eu quero orar por você. Quero orar por mim. De nós vivermos, querido, vivermos com os nossos olhos fitos no Senhor Jesus Cristo de Nazaré, queridos. Deus tem essa proposta para você. O que você quer? O que você quer? Vamos orar. Fecha teus olhos, querido. Quero orar com você nessa manhã. Meu Deus e meu Senhor, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, meu Pai. Diante de ti, meu Deus, eu quero colocar vidas de pessoas que levantaram suas mãos aqui, Senhor, que passaram por momentos de fraqueza na fé, como eu já passei muitos na minha vida, Pai. E eu só, Pai, pude suportar porque voltei aos teus pés, aos teus braços. Meus irmãos e minhas irmãs, meu Deus, estão aqui nessa manhã, Senhor, levantando suas mãos, Pai, porque precisam da tua presença, Pai. Nós entendemos, meu Deus, a realidade da vida, mas entendemos a realidade da fé também, Senhor. E peço que tu coloque, Senhor, tua boa mão na vida de cada um, Pai. Sei, meu Deus, que muitas vezes é mais difícil, Senhor, voltar à tua presença do que ir pela primeira vez, Pai. Mas eu sei que o teu Espírito é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Ajuda a tua igreja, ajuda teu povo, meu Deus. No nome santo e precioso do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Pai. Ajuda-nos, Pai. Ajuda o teu povo, Pai. E os fortalece para a honra e glória do teu santo nome. Amém e amém. Antes de eu dar a bênção final, queridos, eu só queria compartilhar algo com vocês. Sabe, muitos aqui essa manhã tomaram uma decisão, levantaram as suas mãos de fortalecer a fé. Eu quero falar uma coisa para vocês. Vocês precisam lutar. Todos nós precisamos lutar. Há uns 15, 20 dias atrás, nós tivemos um culto tão maravilhoso aqui. Mais ou menos umas 10 pessoas entregaram a sua vida a Jesus. Sabe quantas dessas 10 estão dentro da igreja hoje? Nenhuma. Nenhuma voltou. Porque se cumpriu na vida de muitas dessas pessoas o que a parábola do semeador diz. A semente foi lançada. Algumas caem em terreno fértil e produzem a 30, 60, 100 por um. Outros caem em meio aos espinhos, até floresce. Mas as preocupações da vida matam essa semente. É o que acontece com muita gente. A parábola do semeador, ela vai se cumprir na tua vida a partir deste momento. E eu quero dizer para você que levantou a sua mão: agora, o que depende de Deus? Lançar a semente, Ele lançou. Agora, o que depende de vocês? Que tipo de terreno é o seu coração? Cheio de espinhos? Na rocha? Pouca terrinha? Ou um terreno fértil? Isso depende de você. Por isso que a palavra de Deus diz assim: sobre todas as coisas que você deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Que tipo de terreno é o nosso coração? Ao sair ali fora, o diabo vai tentar roubar essa semente. As preocupações com o mundo vão tentar sufocar essa semente. Depende de você. Um dia, os apóstolos falaram assim para Jesus: Jesus, aumenta-nos a fé. E Jesus aumentou a fé deles. Nesses dias, queridos, em que você se sentir tentado a não voltar para a igreja, a não ler mais a Bíblia, a não orar mais, a colocar os teus olhos naquilo que não é Deus, pede para Jesus aumentar a tua fé. Pede para Jesus te ajudar. Ele disse: eu estou contigo. Estou contigo. É para sempre. É para sempre.
Feche teus olhos, curva a tua fronte. Amado e eterno Deus, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor é o Deus de perto. E nessa manhã, eu creio piamente que o Senhor salvou vidas, que o Senhor fez coisas, Senhor, que os olhos não podem ver. O Senhor, meu Deus, trouxe um alento de vida, Pai, a homens e mulheres, a jovens, a anciãos, pois Tu és Deus e nos ama. E eu peço que o Senhor continue nos abençoando desta forma, Pai. Abençoa-nos, Deus, com os Teus olhos. Abençoa-nos, Deus, com o Teu rosto. Abençoa-nos com a Tua misericórdia, com a Tua paz e com a Tua presença. E que nós nunca, Deus, nunca tiremos os olhos da Tua majestade. Que o Senhor nos abençoe, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.